Aos 45 anos, você pode ter o corpo de alguém de 70. E o pior, você nem vai perceber acontecendo. Porque depois dos 40, o teu corpo não envelhece ali de forma gradual. Ele envelhece em degraus. Uma lesão, uma doença, um período de estresse intenso e você não volta mais ao que era. Fica um pouco mais fraco, um pouco mais cansado e aí vem o próximo degrau. Até que um dia você se olha no espelho e não se reconhece. Eu vejo isso todo dia no meu consultório. Pacientes de 58 anos, com o corpo de quem tem 75, internados, dependentes, tomando 8, 10 medicamentos. E vejo gente de 72 anos caminhando firme, independente, com energia de quem tem 50 anos. E a diferença entre esses dois grupos não é genética, não é sorte. São 3 processos biológicos que aceleram depois dos 40, que você pode controlar a partir de hoje. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente quais são esses processos, baseado em evidência científica. Se isso é importante para você, deixa o seu like e vamos direto ao ponto. Seus hormônios estão mudando. Depois dos 40 anos, os hormônios mudam e o seu corpo muda também. Vamos falar um pouquinho dos seus hormônios. Testosterona é a mais óbvia e funciona para homens e mulheres. Em homens, a testosterona atinge o pico ali no final da adolescência e no início ali dos 20 anos. E depois ele declina em aproximadamente 1 a 2% por ano a partir dos 30 anos de idade. Quando um homem chega então aos seus 50 e poucos anos, ele pode ter entre 30 e 40% menos testosterona do que ele tinha quando ele estava no seu pico. Isso é significativo. A testosterona tem a função de impulsionar o crescimento muscular. Ele mantém a densidade óssea, modula o seu humor, sua motivação e desempenha um papel significativo na recuperação do exercício. Quando cai, todas essas coisas então ficam mais difíceis. Em mulheres, a situação é um pouco mais complexa. A testosterona também declina, mas a mudança mais dramática é a queda do estrogênio e na progesterona. Isso acontece quando chega a transição menopausal, em torno aí de 40 e poucos anos. E isso a gente vê acontecer em mulheres cada vez mais jovens hoje. Lembrando do poder do estrogênio sobre o coração das mulheres. Ele tem um efeito protetor, protege a densidade óssea, a função cerebral e a saúde metabólica da mulher. Aí quando o estrogênio cai, as mulheres veem mudanças rápidas na composição corporal, também na qualidade do sono, no humor, na energia. E é quando também aparece a famosa resistência à insulina. Essa é a situação onde as suas células gradualmente param de responder ali adequadamente ao sinal de insulina para absorver glicose do teu sangue. Isso vai piorando com a idade e pode ser então catastrófico quando a pessoa é sedentária, quando está em sobrepeso, quando dorme mal, quando passa ali por um estresse constante. Quando você se torna mais resistente à insulina, a gordura se acumula mais facilmente, particularmente aqui ao redor do abdômen. E ao longo do tempo, ela pode progredir para uma das piores doenças que existe, o pré-diabetes e o diabetes do tipo 2. E finalmente, a gente tem o cortisol, provavelmente o mais negligenciado de todos. O cortisol é o hormônio primário do estresse. Ele não é vilão. Na verdade, ele é essencial. Ele é quem te tira da cama ali de manhã, te dá energia para enfrentar o dia. O problema não é ter cortisol. O problema é ter cortisol demais e o tempo todo. E é isso exatamente o que acontece na meia-idade. Mais responsabilidades, menos sono, pressão financeira, cuidando dos pais idosos enquanto você cria os filhos. É como se a vida conspirasse para manter o teu cortisol elevado 24 horas por dia. E aí começam os problemas. Quando o seu cortisol ele fica cronicamente alto, 3 coisas acontecem. Primeira, ele come o seu músculo. É considerado um hormônio catabólico. Isso significa que quebra exatamente o tecido que você mais precisa proteger. Segunda, ele faz você acumular gordura. Mas não é a gordura que fica visível debaixo da pele, é a gordura visceral, aquela que fica ao redor dos seus órgãos, a mais perigosa de todas. E terceira, ele destrói o seu sistema imunológico e a sua recuperação fica mais lenta. E aí você fica mais vulnerável a infecções e doenças. Então não estamos falando apenas de cansaço ou de perder os músculos bonitos. Estamos falando de uma mudança fundamental no ambiente químico ali do seu corpo. Um ambiente, então, que torna tudo, absolutamente tudo, mais difícil de manter. Mas aqui vem a boa notícia. Você não pode parar o declínio da testosterona. Você não pode impedir a menopausa natural. Essas coisas acontecem. Agora, você pode controlar o resto. Você pode controlar a velocidade com que a resistência à insulina se desenvolve. Você pode manter o teu cortisol mais baixo, em vez de deixar ele ficar elevado. E você pode proteger o teu músculo, em vez de deixar ele desaparecer. Essas são as coisas que estão totalmente nas suas mãos. Então qual que é a solução? Treinamento de resistência. Você precisa pegar peso, fazer musculação. Então a academia tem que fazer parte da tua vida. A inflamação crônica. Essa talvez seja a mais importante das 3 razões. Quando você ouve a palavra inflamação, provavelmente você pensa numa coisa visível.
um joelho inchado, um tornozelo vermelho, uma garganta inflamada. Isso é o que a gente chama de inflamação aguda, de curta duração. E é uma coisa boa. É o seu sistema imunológico trabalhando exatamente como deveria. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma inflamação crônica, de baixo grau, que fica ali silenciosamente te atacando o tempo todo. E o mais perigoso dessa inflamação é que você não sente, você não vê, você não percebe. Ele não dá nenhum sintoma óbvio, mas as consequências são enormes. Hoje a ciência entende que essa inflamação crônica é um motor central de praticamente todas as grandes doenças ligadas ao envelhecimento. Seja doenças cardíacas, o diabetes, o Alzheimer, o câncer, as doenças autoimunes. E o que causa essa inflamação? A gordura visceral, os alimentos ultraprocessados que destroem ali o seu microbioma intestinal e provocam picos constantes de açúcar no sangue, o sono ruim, o estresse crônico. E tem o álcool, né, pessoal? Esse raramente é discutido nesse contexto, mas deveria ser, porque o álcool desregula os seus hormônios, eleva seus marcadores inflamatórios. E o efeito é dose dependente e cumulativo. Ou seja, quanto mais você bebe, quanto mais tempo você mantém esse hábito, maior o estrago. Sabe aquela garrafa de vinho ali no jantar, né, que virou rotina em vez de exceção? É um acelerador significativo do envelhecimento. Grava isso. Hoje em dia não existe mais dose segura do álcool aí, tá bom? E o que essa inflamação faz no seu dia a dia? Na prática, ele torna tudo mais lento. Tua recuperação depois do exercício fica mais lenta. Tua recuperação depois de uma doença fica mais lenta. O reparo dos seus tecidos fica mais lento. Tudo que já estava piorando por conta da idade, piora mais rápido ainda. Suas mitocôndrias estão morrendo. Suas mitocôndrias são as fábricas de energia do seu corpo. Literalmente, cada célula, suas células musculares, cardíacas, cerebrais, dependem de mitocôndria para funcionar. Sem mitocôndrias saudáveis, você não tem energia. E aqui que está o problema. Conforme você envelhece, duas coisas inevitáveis acontecem. Primeiro, você produz menos mitocôndrias. Segunda, as que você tem tornam-se ali menos eficientes. O resultado é menos energia sendo produzida no nível celular. Isso explica aquele cansaço persistente que muitas pessoas carregam. Mas aqui vem um detalhe crucial. Esse declínio é normal, mas você está acelerando a tua destruição mitocondrial. Sentar demais acelera, comer alimentos ultraprocessados acelera, sono ruim acelera. Todas essas coisas que sabemos ser ruins estão atacando as suas mitocôndrias todos os dias. O bom é que as mitocôndrias respondem bem ao exercício. Exercício físico regular estimula a biogênese mitocondrial. Seu corpo literalmente constrói mitocôndrias novas em resposta à demanda pelo exercício. A musculação melhora a eficiência das mitocôndrias que você já tem. Percebeu então que tudo se baseia no modo de vida que você está levando ali nos últimos anos. E outra coisa, o corpo e o cérebro não envelhecem separadamente. Aí aparecem os sintomas como névoa cerebral, pensamento lento, demência e por aí vai. O que fazer então? Basicamente são 4 pilares. Primeiro, treinamento de resistência 2 a 3 vezes por semana. Musculação é saúde, é fundamental, já falei sobre isso. Número 2, movimento diário. Não precisa ser intenso, uma caminhada, uma bike, qualquer coisa, mas saia aí do sofá para dar uma caminhada aí todos os dias. Número 3, consuma proteína de qualidade em todas as refeições. Seu corpo precisa de matéria-prima para construir músculo. Sem proteína, você está lutando contra o vento. Número 4, sono, pessoal. 7 a 8 horas, todo dia, sem exceção. Se você dorme 5 horas e treina pesado, você está se sabotando. O sono é quando o teu corpo se recupera, quando os seus hormônios regulam, é quando a tua inflamação baixa. Então essas 4 coisas não são uma sugestão. É a diferença entre envelhecer em degraus ou envelhecer ali com saúde plena. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Teu pai, sua mãe, aquele amigo sedentário que está reclamando de cansaço aí o tempo todo. Porque essa informação salva vidas. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.